adventista do sétimo dia, missionário, que havia recebido um chamado de Deus para uma obra grandiosa de evangelismo numa determinada cidade onde ainda não existia igreja adventista. Em meio a esse chamado, esse missionário recebeu o diagnóstico de apenas 2 meses de vida. Uma doença terminal parecia querer atrapalhar os planos de Deus. Mas olha só o que ele fez. Eu sou a Leila e já convido você a deixar o seu like aqui embaixo nesse vídeo para que esse testemunho alcance muitas vidas. Aproveita e compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais e listas de contatos. Combinado? Recados dados. Bora pro vídeo! Mas agora me conta aí nos comentários o que você faria se descobrisse que só lhe restam 2 meses de vida. Você mudaria alguma coisa na sua rotina, na sua vida, ou continuaria na mesma pisada? Eu particularmente tenho inúmeras coisas a serem transformadas ainda, coisas que só dependem de mim, da minha fé e da minha força de vontade. Mas uma coisa é certa, até o dia da volta de Jesus, absolutamente todos nós teremos alguma ou algumas coisas a serem modificadas. Mas quer um conselho? Viva como se só lhe restassem de fato 2 meses de vida. Ou melhor, viva de fato como se Jesus fosse voltar amanhã. Porque só assim nós estaremos a cada dia mais nos preparando para a sua volta gloriosa. Amém? Agora, sem mais delongas, vamos conhecer esse lindo e tremendo testemunho que eu tenho certeza que vai te encher de esperança no dia de hoje. Essa linda história vem lá de Salto, na República Oriental do Uruguai, e tem como protagonista o senhor Juan Nunes e a sua esposa Violeta. Esse querido casal, há alguns anos atrás, recebeu um lindo chamado de Deus, um chamado missionário de pregar o evangelho na cidade de San Antônio, uma cidade que não havia ainda igrejas adventistas. Eles foram chamados para pregar nessa cidade e nas cidades circunvizinhas. O interessante é que algo muito terrível aconteceu no meio desse trajeto, no meio dessa missão, e Deus entrou com providência. E pelo fato da cidade de San Antônio e as cidades circunvizinhas não haverem ali igrejas adventistas e nem adventistas, esse casal missionário começou no porta a porta, no boca a boca, e foram convidando ali as pessoas, as comunidades daquelas cidades a terem estudos bíblicos. Então eles marcavam uma vez na semana de se reunirem num barracão, num terreno que o casal conseguiu comprar. O casal fez ali um grande barracão e as pessoas uma vez por semana se reuniam ali para estudar as escrituras, louvar e adorar o nome de Deus. O tempo foi passando e a cada dia mais esse barracão se tornava muito pequeno para comportar tanta gente. Foi aí que no meio dessa grande missão veio agora uma segunda missão, nasceu uma segunda missão que era conseguir verba suficiente para construir um grande templo de tijolos, uma igreja adventista do sétimo dia de fato, para acolher toda aquela comunidade que estava aprendendo cada vez mais sobre a palavra de Deus e sobre esse Deus tão maravilhoso e poderoso. O casal então se agarrou com unhas e dentes àquele novo projeto, o projeto de construir um templo de tijolos. Eles já tinham um carrinho bem velho, o Dodge, que servia na obra missionária já há muitos anos. E ali naquela comunidade de San Antônio, aquele carro acabou se tornando uma ambulância que levava os enfermos e as mamães para dar à luz no hospital mais próximo. Olhando assim, não dá para perceber quem é mais velhinho, se é o senhor Juan ou se é o seu carrinho Dodge. Mas uma coisa ninguém pode negar. Os dois sempre foram pau para toda obra na obra missionária de Deus.
O Dodge, apesar de ser um carro tão velhinho, nunca havia deixado o senhor Juan na mão. Até que num dia de sábado, na volta do culto de pôr do sol, o casal voltando na estrada perceberam que tinha alguma coisa errada naquele carro. Ele então parou no acostamento, abriu o capô e percebeu que um grande milagre havia acontecido ali. É que o cabo que comanda a direção havia sido rompido e por um milagre não aconteceu um acidente, deles terem saído da pista ou deles terem colidido com outro automóvel. Ali mesmo no carro, o senhor Juan e a senhora Violeta fizeram uma oração agradecendo a Deus pelo livramento. Mal sabiam eles que aquele incidente ali já era um recado de Deus, preparando os corações deles para a angústia e o sofrimento que viria pela frente. Eles não sabiam, mas aquele já era um sinal de Deus, uma resposta positiva de Deus para os pedidos de orações que eles nem haviam feito ainda. Presta atenção no desfecho dessa história, porque você vai se surpreender. Após esse ocorrido, alguns dias se passaram até que um pastor adventista foi enviado à cidade de San Antônio e ali foi iniciados os trâmites da compra do terreno para o tão sonhado templo. Enfim, a obra começou, graças a Deus e graças também a esse casal que se entregou por inteiro a esse projeto que de fato veio do céu. O interessante é que mal a obra havia começado e uma bomba se alastrou na casa, na vida da família do senhor Juan. É que após passar por alguns exames, o senhor Juan ele foi detectado com uma doença terminal e a junta médica lhe deu a notícia que ele não tinha mais do que 2 meses de vida. Aquela notícia chocou a senhora Violeta, porque ela tinha certeza que não conseguiria prosseguir naquela obra se o seu esposo não tivesse do seu lado. O interessante é que Deus também sabia disso. Alguns dias se passaram após essa triste notícia e o senhor Juan passou por cirurgia. E sem entender nada, o mesmo médico que lhe deu o diagnóstico de 2 meses de vida foi o mesmo médico que foi até a sua casa lhe dar a tão sonhada notícia, a notícia do milagre. O médico, surpreso com os resultados do exame, foi informar ao senhor Juan e à senhora Violeta de que não havia mais nenhuma enfermidade no corpo daquele homem, que ele foi curado, definitivamente curado, e que agora ele não tinha mais um prazo de vida dado por homens. Através do seu testemunho, até hoje, o senhor Juan alcança muitas e muitas vidas, mostrando para o mundo que a última palavra de fato vem do Senhor e não do ser humano. Mostrando que o nosso Deus é o Deus do impossível, que Ele prepara os nossos corações para que no dia da angústia nós estejamos fortes e firmes na fé. A obra então prosseguiu de vento em popa com o braço forte de Deus e a determinação daquele casal que ficava o tempo todo fiscalizando a obra. Ao passar de um período, ali o templo de tijolos, o templo tão sonhado por aquela comunidade, de fato estava de pé. Louvado seja Deus, porque os planos do Senhor não puderam e nunca poderão ser frustrados. Graças ao braço forte do nosso Deus e à determinação daquele casal, os planos do Senhor foram de fato concretizados. E eu fico muito feliz que esse testemunho ele possa ter chegado até você no dia de hoje. Talvez Deus tenha um chamado para a sua vida e até hoje você tem dito não. Pois eu te digo no dia de hoje, diga sim ao chamado do Senhor, porque no dia da angústia você vai orar e você também vai querer o sim do Senhor. Comece a se envolver mais e mais na obra,
porque isso é benéfico para você. É muito bom a gente se sentir útil na obra do Senhor, trabalhar na obra de Deus, alcançando vidas, alcançando almas para o redil do Senhor. Faça o teste, diga sim para Deus e comece hoje a se envolver na obra do Senhor. E você verá o quão abençoado você se tornará, o quão abençoado você vai ser, não só para a sua casa, mas para os que estiverem em sua volta. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e que você possa compartilhar esse tão lindo testemunho nas suas redes sociais e listas de contatos. Que Deus abençoe as tuas decisões e as tuas escolhas e até o próximo testemunho, se assim Deus nos permitir. Amém. Amém.